Desde a semana passada, o Jornal da Manhã, de todas as segundas-feiras, irá abordar questões que envolvem a importância do direito na vida e no dia a dia da população. É o quadro de entrevistas Direito em Pauta, fruto de uma parceria entre a TV Record Cuiabá e a Ordem dos Advogados do Brasil, seccional Mato Grosso. Na edição de hoje, nós vamos falar de saúde, especificamente daquele momento em que operadoras de planos de saúde se negam a oferecer um determinado tipo de tratamento aos usuários. Por isso, eu converso agora ao vivo com o presidente da Comissão de Defesa do Consumidor na OAB no Estado, Carlos Rafael Carvalho. Bom dia, obrigado pela presença ao vivo aqui no Jornal da Manhã. Bom dia a todos os telespectadores, bom dia à equipe da TV Gazeta. Quando uma pessoa vai fazer parte, se tornar um usuário de um plano de saúde, que cuidados ela deve ter? Seja ela como, vamos dizer assim, contratando diretamente com a operadora ou enquanto empregado de uma instituição, de uma empresa pública ou privada que tem aquele contrato empresarial com a operadora. Mais importante de tudo, o que nós sempre lembramos ao consumidor, é ler o contrato, ter acesso a esse contrato, às informações que ali estão inseridas, porque é muito importante você saber qual é o tipo de tratamento, qual é o tipo de doença que aquele contrato vai abranger, qual é a forma como ele vai contemplar, a questão de UTI móvel, a questão dos home care. Isso é muito importante para que leia os contratos, busque uma orientação de alguma pessoa que entende um pouco mais daquele contrato do plano de saúde. Porque depois do contrato assinado é que surgem os grandes problemas, né? Quando você é surpreendido com um tipo de tratamento que de repente o contrato não contempla. Aí surge aquele desespero porque não pode atender ao consumidor e aí nós vamos às vias judiciais. Mas antes de entrar nas vias judiciais, o mais importante é ler o contrato, é o princípio da informação que reza o Código de Defesa do Consumidor. Pois é, o senhor tocou num assunto importante, porque na área da saúde pública a gente fala muito assim, a reclamações, principalmente dos gestores do Poder Executivo, estão judicializando a saúde. E na área do plano de saúde também acontece isso. Antes, então, da pessoa procurar a justiça, o que ela pode fazer administrativamente? Por exemplo, deu esse problema que o senhor acabou de dizer, precisa de um serviço, de uma internação, precisa de uma home care, precisa até de um tratamento fora do domicílio. Qual que é o primeiro passo? Se esse serviço não foi prestado, não foi oferecido através do plano de saúde, o que o usuário tem que fazer nesse primeiro momento? O usuário, antes de mais nada, tem que entrar em contato com a sua operadora. Ele tem que buscar ali o plano de saúde, aquela empresa que lhe forneceu o produto e o serviço, para que faça, de certa forma, uma pesquisa. Ele entende qual é o tipo de cobertura, qual é o tipo de tratamento. Na necessidade de fazer um tratamento fora daquilo que está no contrato, nós temos que analisar muito bem, porque muito embora tenha alguns tipos de contrato que limitam tratamentos, o STJ, o nosso tribunal em Brasília, ele entende que em algumas limitações são limitações abusivas ao consumidor. Agora, presidente, a gente não pode esquecer o seguinte, a operadora do plano de saúde é uma instituição, é uma entidade privada que, através do pagamento feito a ela, o serviço é prestado através de, ou seja, de uma unidade de saúde como um hospital ou uma clínica, ou um profissional de saúde. E aí que eu lhe pergunto, então, nesse primeiro passo, aonde que a pessoa tem que reclamar se esse serviço não foi prestado? Para o médico que não lhe atendeu, para a clínica que não prestou o serviço ou para a operadora? A grande verdade é que nós estamos tratando de vida, né? Quando a gente fala de vida, ultrapassa qualquer tipo de contrato, ultrapassa qualquer tipo de lei, qualquer tipo de norma jurídica, né? O médico, o hospital, ele tem como princípio a defesa à vida. O que a gente observa é que, infelizmente, os hospitais, em algumas situações, eles têm uma visão comercial da coisa, né? Isso é muito preocupante, isso é muito desgastante, porque a gente tem casos aí de pessoas que morrem aguardando uma decisão da justiça a respeito de um tratamento, de uma internação que talvez o contrato não abrangia ou tinha uma dúvida. A grande responsabilidade é, sim, da operadora, aquela que forneceu o serviço, aquela que colocou à disposição aquele contrato. Mas eu falo isso porque a gente entende que o médico, como princípio, ele tem que resgatar a vida. Eu acho que o mais importante é salvar uma vida, atender aquele paciente, para depois discutir se o plano de saúde ou não deveria ou não arcar com aquele questionamento. Mas aí vamos imaginar então que esse profissional de saúde ou esse hospital não atendeu e a operadora também não. Aí, qual que é o próximo passo do usuário? Procurar, por exemplo, a Agência Nacional de Saúde Complementar, a ANS, é isso? Exatamente, a ANS, né? Nós temos várias resoluções, inclusive tem uma resolução recente, a resolução 319/2003 da ANS, tá? Que coloca uma responsabilidade da operadora desse plano de saúde, quando então o consumidor ele tem um atendimento negado.
Ele então questiona a operadora, né? E a operadora tem 48 horas do questionamento para justificar o porquê do não atendimento, baseado no contrato, sob pena de multa de R$30 mil para essa operadora que não respondeu ao consumidor. Agora, o senhor lembrou bem que problemas de saúde acontecem com qualquer pessoa e às vezes acontece em feriado, acontece final de semana, acontece de madrugada. Vamos imaginar então que esse usuário do plano de saúde tentou junto ao médico, tentou junto ao hospital, tentou junto à operadora do plano de saúde, tentou junto à ANS, mas não conseguiu, principalmente através de telefone. Ele pode, como para resguardar o direito dele, e procurar, por exemplo, a polícia, registrar um boletim de ocorrência? Existem as práticas delituosas no Código de Defesa do Consumidor, né? Nós já falamos isso em uma outra oportunidade. Existe aqui em Cuiabá a DECOM e em outras cidades também, que é a Polícia Judiciária Civil para fazer a defesa do consumidor na prática de crimes, né? Nesses casos que ocorrem no final de semana ou quando o atendimento é na madrugada, não existe outra alternativa a não ser judicializar, infelizmente. Aí procura um advogado ou um defensor público? Defensoria Pública por meio de um mandado de segurança, onde o juiz vai, de certa forma, numa liminar rápida, buscar preservar a vida, que é a essência de tudo isso. Obrigado pela sua presença ao vivo aqui no Jornal da Manhã. Até uma próxima oportunidade. Eu que agradeço em nome da Comissão de Defesa do Consumidor da OAB Mato Grosso, colocamos-nos à disposição, desejando aí um Feliz Natal e um próspero Ano Novo a todos os consumidores de Mato Grosso. Ao senhor também.